não adianta. Se você não destravar sua vida emocional e afetiva, você sempre vai ter uma coisa em você ou com o outro que você vai dizer, isso não é bom para mim, isso não me faz bem, eu não consigo me relacionar, eu não consigo me entender com as pessoas, eu tenho esse problema, aquele problema. E por que destrave sua vida emocional e afetiva? Isso aqui que eu vou falar é muito importante no contexto dessa mensagem. Então vamos lá. No que diz respeito a relacionamentos, porque há conceitos diferenciados sobre emoções, sentimentos e afetos, tá? No que diz respeito a relacionamentos, primeiro, o emocional refere-se às reações, impulsos e oscilações de humor mais imediatas e intensas, né? O seu emocional, suas emoções, aquilo que está fervilhando dentro de você. Por isso que eu coloquei no título. E eu coloquei também o afetivo. Por quê? O afetivo diz respeito ao vínculo profundo, à construção de segurança, ao cuidado constante e à estabilidade da relação. Então, se você não cuidar do emocional e do afetivo, a coisa explode. É por isso que a gente vai falar sobre como destravar a nossa vida emocional e afetiva e o quanto isso é importante hoje. Mas lembre-se, é um culto de direcionamento, de ensinamento, de aperfeiçoamento espiritual na nossa existência com Deus. Amém? O texto que eu já li muitas vezes para vocês, esse ano vocês vão ouvir muito esse texto de Provérbios, tá? Sobre tudo que você tem que preservar, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui é uma referência a sentimento, emoção, mente. Guarde você de muitas coisas, porque é de você, de dentro de você, das suas emoções, dos seus sentimentos, que procedem as fontes da vida. Porque olha só, isso aqui é tão importante na abertura desse culto. Existe uma verdade que poucas pessoas percebem. Muitos dos problemas que enfrentamos na vida não estão na vida profissional, financeira ou espiritual. Eles estão onde, igreja? Nos relacionamentos. Tudo envolve relacionamento, família, trabalho, amizade, casamento, filhos, tudo que você pensar, igreja, nossa vida com Deus é um relacionamento. Tudo envolve relacionamento. E olha que coisa interessante, isso aqui é muito importante também. Há pessoas inteligentes, talentosas, trabalhadoras e até espirituais, mas que vivem emocionalmente travadas. Está vendo? Não se preocupe, não sou só eu, não é só você, é todo mundo. É todo mundo que está nesse processo. Os motivos vocês vão descobrir daqui a pouco e no final dessa mensagem eu tenho uma surpresa para você. Me cobrem isso, eu tenho uma surpresa maravilhosa para você. A última informação desse culto é uma surpresa que você não vai esquecer tão cedo. Mas ó, por conta disso aqui, essas pessoas não conseguem construir relacionamentos saudáveis, manter amizades duradouras, restaurar o casamento ou conviver em paz com familiares. Porque a gente fica ali travado por conta de tanta coisa e o problema nem sempre está no outro, talvez nunca tenha estado. Muitas vezes as feridas emocionais, os ressentimentos acumulados durante a vida, as expectativas não realizadas, tudo isso vai transformando a gente numa pessoa muito difícil de conviver. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito importante nesse momento. É fácil conviver com você? Seja honesto. Era só para pensar. Mas já que você manifestou, amém. Não é. Imagina se o mundo fosse feito só de gente igual a você. Seria um bom mundo? Ou um mundo bom de viver? Se o mundo fosse feito só de Marco Aurélio, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder, seria insuportável. Então, olha como a gente tem que chegar a uma conclusão muito simples hoje. Não somos pessoas fáceis, não somos. E muitos de nós aprenderam a conviver com esses travamentos como se fossem normais, como se a gente fosse aquilo que foi construído em nós, e não é bem assim que funciona.
Então, bora lá. O que geralmente causa isso? Traumas não resolvidos, má comunicação e padrões emocionais disfuncionais podem comprometer profundamente os relacionamentos. Vou repetir: traumas não resolvidos, má comunicação, padrões emocionais disfuncionais, sabe aquela criação errada nossa, aqueles hábitos destrutivos, tudo isso atrapalha muito a vida da gente. Eu gosto muito de um autor, ele é conhecido mundialmente, é um brasileiro. Algumas pessoas o criticam, mas eu acho ele assim perfeito, porque ele conseguiu pegar uma matéria complexa, que é a mente humana, e escrever livros para que as pessoas mais simples pudessem entender. É por isso que eu gosto de ler Augusto Cury, porque ele faz isso. Ele destrinchou a mente humana de um jeito muito fácil. E ele escreveu no seu livro uma coisa muito interessante. Se você puder, dá uma olhadinha nesse livro, Gestão da Emoção. Esse livro é maravilhoso. Ele disse o seguinte: quem carrega traumas ou dores não tratadas acaba projetando o seu próprio sofrimento nos outros, muitas vezes de forma inconsciente. Então você está ali reproduzindo nas pessoas em volta de você sentimentos, traumas, emoções, hábitos, tudo. E está achando que está tudo normal. Está tudo normal. Então a gente vai ter que destravar isso. Hoje nós vamos identificar 5 grandes bloqueios que impedem qualquer ser humano de ter um relacionamento saudável. E eu espero que você saia daqui com esse entendimento no seu coração. Amém? Então vamos orar? Você está animado? Eu vou destravar hoje. Hoje eu vou ser a pessoa das pessoas. Olha, eu queria muito, de coração, que Deus falasse assim: Marco Aurélio, sobe lá, estende a mão e fala assim: tá todo mundo destravado, e todo mundo destravasse. Mas Deus falou: não é assim que funciona. Você vai subir lá e vai ensinar o passo a passo, e eles vão ter que aprender. Então vamos lá. Mas antes, vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos direcione? Amém? Oremos. Pai, obrigado por estarmos aqui, pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, pela tua bondade, por todas as coisas que o Senhor fez até hoje nas nossas vidas, e sabemos que o Senhor ainda fará muito mais. Obrigado por nos ter permitido estar aqui hoje para ouvirmos a tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E nós já vamos começar de um jeito forte a mensagem de hoje, tá? Por quê? Às vezes as pessoas elas falam assim, viram para mim e falam assim: pastor, o senhor tem que bater, porque a gente gosta quando o senhor bate. Eu falei: irmão, de onde você tirou isso? Misericórdia, a vida já bate o suficiente na gente, né? Vamos tentar aprender pela consciência, vamos tentar aprender pelo entendimento. Chega de... Quem cansou de apanhar da vida, diga misericórdia. Ai, amém, é isso. Então, pensa, se o pastor sobe aqui só para bater. Calma. Força de expressão, bater, viu, gente? Quem vai nos assistir no YouTube. Força de expressão. Quem entendedores entenderão, né? Os evangélicos. Ok. Primeira coisa, vamos lá. Isso aqui é muito importante. A maioria erra nisso aqui. Gente, a ofensa não tratada transforma-se em ressentimento e às vezes até em ódio. É por isso que se você em algum momento da sua vida você perceber que ofendeu alguém, procure resolver isso, procure tratar isso, peça perdão, converse com a pessoa, porque se você não fizer isso, isso vai se transformar num ressentimento tão forte, numa amargura tão forte e muitas vezes numa mágoa muito forte. E é importante que a gente entenda isso e saiba que parece que nós não temos muito filtro quando se tratam das pessoas mais próximas a nós e a gente acaba ofendendo. E eu vou dizer para vocês, poucas coisas são tão destrutivas quanto palavras mal utilizadas ou mal ditas, né? Mal ditas, ou seja, ditas de forma errada.
Ofensas. Uma palavra dura pode permanecer na memória de uma pessoa a vida inteira. A vida inteira. Um comentário humilhante, uma crítica injusta, uma ironia repetida todos os dias, uma comparação injusta, tudo isso vai permanecendo na cabeça das pessoas. A ofensa, ela tem um poder enorme de corromper a nossa alma, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então você precisa tratar isso. Se você foi ofendido, tem que tratar. Se você ofendeu, tem que tratar. Por quê? Por causa disto. Muitas pessoas carregam dores que nasceram de palavras. Não foram dores forjadas por coisas mais profundas, materiais, físicas. A grande maioria carregam dores que nasceram de palavras. Palavras duras, pesadas, de ofensa e por aí vai. Então, se você quer ter a sua vida emocional e afetiva destravada, você não pode se permitir ser ofendido e muito menos ofender quem quer que seja. Fale a verdade, fale o que tem que ser dito, mas fale com respeito. Gente, você pode dizer a mesma coisa de maneira ofensiva ou de maneira inteligente e respeitosa. Lá no livro de Provérbios tem uma das advertências mais fortes da Bíblia, onde o autor diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Não, você tem noção disso aqui? Tanto que palavras têm poder. Hoje uma pessoa me fez uma pergunta tão interessante. Pessoa recém-casada falou assim: pastor, qual o segredo para o casamento durar a vida toda? Eu disse: palavras. Esse é o segredo. Cuidado com o que você fala, as coisas que saem do seu coração, pela sua boca. Cuidado. Cuidado com isso, porque isso é difícil de ser corrigido lá na frente. E o texto diz, portanto, use bem as suas palavras e você será o quê? Recompensado. Recompensado. A ofensa não tratada vira ressentimento, o ressentimento se transforma em distanciamento, o distanciamento se transforma em frieza e a frieza vira uma ruptura, na maioria das vezes impossível de ser consertada. Então a minha pergunta para você é muito simples: existe alguém que ainda ocupa espaço na sua mente por causa de uma ofensa? Você precisa tratar isso. Existe alguém que você precisa perdoar, porque quem ofendeu foi você? Existe alguém a quem eu preciso pedir perdão? Porque, gente, enquanto o ressentimento permanecer, a sua vida relacional permanece travada. E eu vou explicar o motivo disso. Daqui a pouco, eu já falei, você vai ter algumas surpresas. Mas vamos lá, segundo ponto que você não pode esquecer, se você deseja destravar a sua vida emocional para sempre. Expectativas irreais destroem relacionamentos reais. Romanos 3:23 tem uma palavra que diz que não adianta a gente buscar a perfeição que não existe, porque ninguém é perfeito. E o texto diz assim, que nós não somos perfeitos por um motivo muito simples. Todos pecaram. Desculpa. Todos nós somos pecadores. E todos estamos destituídos da glória de Deus. Então a gente precisa buscar muito melhorar a cada dia. Somos todos imperfeitos, somos todos pecadores, somos todos falhos. Por mais que a gente ache que melhorou muito, que sabe muito, ainda continuamos muito pecadores e muito errados. E temos muito que corrigir, muito. Ou seja, um dos maiores erros emocionais é transformar pessoas em projetos pessoais. Sabia disso? Quer salvar isso aí? Uma das melhores coisas para você aprender. Não transforme essa pessoa no seu projeto, você vai ser assim. Agora você tem que agir assim, pensar assim, vestir assim, fazer assim, viver assim. Não. Quem é que muda a gente, igreja? O que é que eu ensino para vocês? Só quem muda a gente é Deus. Gente não muda a gente, quem muda a gente é Deus. É Deus que melhora a gente. Olha,
Muitos casamentos entraram em crise porque um tentou mudar o outro, transformar o outro numa versão idealizada. Muitos pais fazem isso com os filhos, muitos filhos fazem isso com os pais e muitos amigos até fazem isso entre si. A gente fica idealizando coisas e mais coisas. Não, ó, amiga, você tem que ser assim, você tem que falar assim, andar assim, vestir assim, ser desse jeito. Que isso? A gente tem que aprender com Deus que é Ele quem nos molda. É por isso que a Bíblia manda você orar pela pessoa. Você ora e ponto. E deixa que o Espírito Santo faz a obra. Não é você orar e depois ir lá dizer o que a pessoa tem que fazer. Não funciona assim. Ó, quando a gente faz isso aqui, acontece uma coisa. A pessoa deixa de amar quem o outro é para amar quem gostaria que ele ou ela fosse. Olha como isso é perigoso no relacionamento. Olha como nós podemos criar essas expectativas irreais. Eu deixo de amar a pessoa como ela é e passo a amar quem eu gostaria que essa pessoa fosse. Terrível isso, né? Todos nós já fizemos isso. Pode ficar tranquilo, viu, gente? Isso não é só com você, não. Todos nós já idealizamos, todos nós já criamos expectativas irreais a respeito de alguma coisa que, inclusive, nunca mudou por causa dessa nossa expectativa, mas causou muita dor e sofrimento. Tem um teólogo americano chamado Timothy Keller. Ele escreveu um livro chamado O Deus Pródigo. E nesse livro ele diz assim: o amor verdadeiro começa quando abandonamos a ilusão da perfeição. Tá? Então, se um dia você for cumprimentar uma pessoa que você ama, diga assim: prazer, imperfeito. Pronto. Resumiu você. Prazer com defeitos. A gente é assim. A gente pode dizer que, pelo tanto que Jesus já trabalhou na nossa vida, nós somos uma versão melhorada de nós mesmos. Mas é só. No resto, somos apenas defeitos tentando ser corrigidos por um Espírito Santo bondoso, amoroso, que cuida muito bem de nós. Talvez o outro não esteja falhando com você do jeito que você imagina. É só a sua expectativa que está sendo falha. Talvez suas expectativas estejam acima da realidade, né? O príncipe, a princesa. Amar não é moldar a pessoa à nossa imagem e semelhança. Amém, igreja? Amém. Nossa, vocês estão calados hoje. Amar é ajudar as pessoas a crescerem, sem tentar controlá-las. Bonito isso, né? Você ajuda a pessoa a crescer, mas você não tenta controlar a vida da pessoa, mudar o que ela é e tal. Ajuda ela a crescer. Então, amar é isso. É ajudar a pessoa a crescer sem tentar controlá-la. Simples desse jeito. Mas tem um terceiro ponto aqui que eu quero abordar com vocês, que é um aprendizado para você levar para a vida, para você nunca deixar o seu relacionamento travar. Destrave para sempre aprendendo isso aqui. Você já sabe, você já leu isso em algum lugar, no YouTube, no Instagram, em algum lugar, mas eu vou repetir que a falta de diálogo sincero e honesto cria distância emocional. Não adianta, gente. Se você não aprender a conversar, vai criar um distanciamento. E, engraçado, a maioria dos relacionamentos não termina por falta de amor. Termina por falta de uma comunicação sincera e honesta. Simples desse jeito, né? É por isso que Tiago, na sua carta no Novo Testamento, no livro de Tiago, ele diz que ele dá para nós uma lição de como nós devemos conduzir a nossa fala. Ele diz assim: todo homem no sentido de humanidade, tá? Homem e mulher, todo homem seja pronto para ouvir, muito demorado para falar, se brincar nem fale, ok? E mais demorado ainda para ficar o quê? Com raiva, irado. Essa é a comunicação perfeita. Ouça muito, fale pouco e não fique com raiva do que você escutou.
Às vezes as pessoas falam assim, vai, fala tudo que você pensa de mim. Você não quer ouvir isso. Se você já usou essa frase, não era isso que você queria. Não, pode falar o que você pensa de mim. Você nunca quis dizer essa frase. Às vezes ela sai num momento assim que você está muito nervoso, nervosa, mas quando a pessoa começa a falar, você, o que é isso? Você pensa isso de mim? Você pensa aquilo, aquilo outro? Não, a gente tem que aprender esse segredo bíblico maravilhoso aqui. Se você quer aprender a destravar a sua vida relacional para sempre, seja sincero e honesto. Sincera e honesta, ponto. Olha só, se você não fizer isso, vai acontecer o seguinte. Quando as pessoas não são sinceras e honestas no seu diálogo, quando elas não seguem essa determinação bíblica aqui, o que vai acontecendo? As pessoas deixam de conversar, depois deixam de compartilhar sentimentos, depois deixam de ouvir e finalmente de se conectar. E aí a coisa rompe. Rompe. Não tem diálogo, não tem mais nada. São apenas duas pessoas ocupando um mesmo espaço. Só isso, e às vezes nem isso. E às vezes nem isso. E ainda tem aqueles que resolvem ficar em silêncio como se isso fosse a coisa mais linda do mundo. Tá? Eu vou dar uma dica profética para vocês. Quem quer ouvir, diga amém. Vou dar uma dica profética. O dia que alguém começar a ficar em silêncio com você, vire para ela e fale assim, em nome de Jesus, isso é muito feio. Que coisa feia. Né? Pessoa adulta, meu Deus, quanta feiura. Né? Fala logo o que você quer falar, para com isso. Nem criança faz isso. Vocês sabiam que a criança, ela fica emburrada, mas se chamar para brincar, ela enxuga as lágrimas e vai brincar de novo? A gente cresce e aprende a ficar emburrado. Que coisa mais feia. Eu vou ficar em silêncio, vou castigar no silêncio. Nossa, é sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O silêncio prolongado produz interpretações equivocadas. Quando não existe diálogo, a mente começa a preencher os espaços vazios e geralmente preenche de forma negativa. É por isso que você tem que falar. Porque você está no silêncio e está deixando outra pessoa pensando, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa errada? Alguma coisa não está funcionando? Então, fale. Em nome de Jesus, fale. Porque muitos conflitos não nascem necessariamente dos fatos, mas das falsas interpretações que surgem nas nossas mentes. Entenderam? Porque a gente não conversa. Se você não conversa, o outro fica tentando te interpretar. É muito complicado isso. Intimidade não é licença para faltar com respeito. Não é. Quanto mais intimidade, mais respeito. A maioria das pessoas não entende isso. Acham porque são íntimas, podem falar tudo, dizer tudo, ofender, e falar de novo e jogar na cara. Não funciona assim. Intimidade não é licença para faltar com respeito. Eu vou colocar só um versículo. Na verdade, meio versículo. Porque a Bíblia tem essa coisa de condensar. Você não tem hora que lê um versículo e ele explode a sua cabeça, que ele te leva assim, uau, como eu não percebi isso antes. Meu irmão, se você não está tendo essa experiência, volte a reler a Bíblia. Porque tem hora que eu leio alguns textos e dá uma explosão na minha cabeça e eu penso, Deus, que coisa extraordinária, eu não posso me esquecer disso. E a recomendação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, é essa daqui. Tratai a todos com honra. Vou traduzir. Trate todo mundo com respeito. Todo mundo. Marido, filho, pai, mãe, amigo, tio, vô, vó. Você pode brincar, você pode sorrir, você pode fazer uma gracinha, você pode ter liberdade para muitas coisas, mas não falte com respeito. Cuidado. Tá? Por quê? Olha só. Existe um erro muito comum, que é pensar assim, somos tão íntimos que posso falar qualquer coisa. Não. Não. Quanto maior a intimidade, maior deve ser o respeito.
Se eu conheço muito de você, eu não posso usar isso contra você. Se você me deu liberdade de fazer parte da sua vida, eu conheço suas falhas, seus defeitos. Eu tenho que respeitar esse espaço que você me deu. Eu bati muito nessa tecla com Deus quando eu entendi qual era o meu chamado. Eu fui criado dentro de igreja. E eu fiquei pensando, Senhor, não me deixa ser pastor de uma igreja mexeriqueira. É só o que eu peço para o Senhor. Numa igreja que um vem falar do outro, que vem falar do outro, que vem falar... Eu não tenho paciência. Quem já percebeu isso, sabe? Eu não tenho paciência para esse tipo de coisa. Porque eu acho isso um absurdo. A Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra o irmão, chega, conversa, ora, perdoa. É assim que tem que ser. Fala. Não, fica... Um negócio muito esquisito. Horrível. Então, muitas pessoas tratam estranhos, pessoas desconhecidas, com a maior educação do mundo, mas tratam as pessoas próximas com grosseria. Isso é falta de respeito. São gentis no trabalho, são pacientes com os clientes, são cordiais na igreja, mas dentro de casa é o inimigo agindo. Usando a palavra das irmãs na tarde de terça. Né? Gente, vocês têm que vir terça à tarde na oração. Você tem um problema para o Deus dos impossíveis, você tem que vir terça à tarde participar aqui da reunião das senhoras. É fantástico, é maravilhoso. E quando a gente observa que nós estamos tratando todo mundo bem, menos os de casa, os próximos, aqueles que nós falamos que temos consideração, isso revela em nós uma imaturidade emocional terrível, terrível. Tem um pastor que ele ficou muito conhecido no Brasil por conta de um livro maravilhoso. Sabe quando você lê um livro e pensa assim, foi Deus que deu graça a esse homem para escrever? O nome desse homem é Gary Chapman. E ele escreveu um livro muito conhecido, né, que fala sobre cada um tem a sua linguagem, né, de amar ou de amor. Então ele escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu esse livro? Olha, algumas pessoas já leram. Se você não leu, leia. Esse livro é um best-seller, é conhecido no mundo inteiro. E nesse livro ele explica que cada um de nós temos uma maneira de nos comunicarmos, né? Tem gente que a linguagem do amor são palavras, né? Quem é que gosta de ouvir e que é amado? Levanta a mão aí. É a sua linguagem afetiva. Agora, tem gente que a linguagem do amor, por exemplo, é receber afeto, carinho, contato, pegar. Você já viu que tem alguns casais aqui na igreja que eles estão sentados, está toda hora um pegando no outro? É a linguagem do amor da pessoa. É exatamente isso. Só que tem um livro do Gary Chapman, agora que eu vou chegar no ponto, que quase ninguém não leu, que para mim deveria ser lido pelo mundo inteiro. Que livro é esse? Ele escreveu um livro chamado O Amor como Estilo de Vida. Gente, é fantástico. É esse livro aqui, O Amor como Estilo de Vida. É uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, e eu não estou bajulando, não tem necessidade disso. É um dos livros mais sábios sobre convivência, sobre respeito, sobre gentileza, sobre tratar as pessoas. É um livro extraordinário. E nesse livro ele diz assim, o amor não é demonstrado apenas por sentimentos, mas pela forma como tratamos as pessoas diariamente. O amor é demonstrado assim. São pequenos gestos, é a forma como você conduz. É assim que o amor ele é produzido, mostrado, demonstrado na nossa existência. Se você puder, eu indico esse livro. Esse aqui, top 1, tá? O amor como estilo de vida. Porque quando o respeito desaparece, o relacionamento começa a adoecer. Seu tom de voz muda, seu sarcasmo aparece, suas brincadeiras esquisitas surgem, sua impaciência toma conta. Então, muitas feridas emocionais não foram causadas por pessoas de fora, foram causadas por pessoas íntimas
que confundiram intimidade com falta de respeito. Mas tem mais uma coisa, eu já estou chegando na grande surpresa da noite, depois de falar tudo isso para vocês. Pronto, por último, traumas não curados continuam dirigindo relacionamentos. Tome cuidado com isso. Perdão. Traumas não curados continuam dirigindo relacionamentos. O que você está levando para o seu relacionamento? A gente precisa pensar em Deus como o maior terapeuta do universo. Que Deus não está aqui só para trazer de volta, arrumar teu emprego, me ajudar a comprar casa, Senhor, me abençoa para financiar o carro, me ajuda na... Gente, a gente tem que parar de pensar em Deus como um monopólio. A gente tem que pensar em Deus como aquele que cura a nossa alma. E eu fico me perguntando, quantos de nós ainda não carregam traumas que continuam dirigindo a vida de vocês, os relacionamentos, e moldando até, inclusive, o comportamento de vocês? E isso não vai mudar enquanto não for curado. Porque você vai tirar de dentro de você e oferecer para o outro o que você carrega. Você já pensou o tanto que isso é sério? A Bíblia fala sobre isso. Lá em Lucas capítulo 6, Jesus fala sobre isso. Ninguém pode oferecer uma coisa que não seja aquilo que está dentro dela. Cada um oferece o que tem. E Jesus fala isso de um jeito muito forte. Ele diz que... Eu pulei aqui, tá? Quando a ferida não é curada, ela continua o quê? Interpretando a realidade. Vou voltar. Eu vou ler o texto para vocês porque ele não entrou aí. Lucas 6,45. Você quer acompanhar comigo? Jesus diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Homem no sentido de humanidade. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, de coisas ruins que você guardou, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Então você tem dois tesouros dentro de você, um bom e um ruim. Por que Jesus chama de tesouro? Porque é uma coisa que você dá importância. Você dá valor. Mesmo sendo ruim, você dá valor àquilo. E você tira daí o que você oferece às pessoas. E aí, por onde isso sai? Na maioria das vezes, pela boca, na sua fala, na maneira como você se expressa. Então, nem toda reação exagerada nasce no presente, muitas vezes nasce no passado, é uma rejeição antiga, uma traição, um abandono, uma humilhação. E aí, quando a ferida não é curada, ela continua interpretando a realidade. Agora eu cheguei no ponto. Ela vai continuar interpretando a realidade. Aí, Dan Allender, ele escreveu um livro chamado Lágrimas Secretas. Lágrimas Secretas. E nesse livro ele diz assim: muitas dores emocionais acabam moldando nossa forma de amar, confiar e nos relacionar. Então eu tenho uma surpresa para você. O que você não curou nesse relacionamento, você vai levar para o outro, para o outro, para o outro. E se você conseguir alguém que te aguente, você vai passar para os seus filhos. Mas ninguém riu. É trágico, né? Tem que dar uma risadinha que é para disfarçar. Porque se você não curar e achar alguém que dá conta de suportar você, é capaz de você transferir isso para os seus filhos. Quem foi rejeitado vive esperando rejeição. Quem foi abandonado tende a viver com medo de ser abandonado. Quem foi traído vive desconfiado. E é por isso que Deus ele quer tratar a gente. Ele quer curar o nosso coração. Agora, a surpresa que todo mundo esperou até agora, que rufem os tambores, maestro Van Berg. A surpresa da noite. Como eu resolvo tudo isso? Eu entendi que eu tenho que curar um monte de coisa, tratar um monte de coisa, resolver um monte de coisas em mim. Como é que eu resolvo isso? Vai ser Deus? Ninguém aplaudiu? Não acredito, gente. Não, vocês têm que aplaudir. É você que tem que correr atrás disso, tem que orar, tem que buscar,
tem que se cuidar, tem que se preservar, tem que se respeitar, tem que tratar de você, tem que buscar resolver sua vida. A responsabilidade pela cura é sua, não é do outro. Agora pronto, a pessoa encontra você cheio de traumas, de problemas e ainda tem a responsabilidade de curar você. Não. A responsabilidade pela cura é sua. É sua. Corre atrás. As pessoas não estão dizendo que você é assim por acaso. Se um dia você tiver coragem, eu já disse isso muitas vezes aqui, nesses últimos 21 anos que eu estou aqui. No dia que você tiver muita coragem, mas assim, transbordando de coragem, procura a pessoa mais íntima de você e diz assim, fale tudo o que você pensa sobre mim. E senta. No dia que você tiver coragem, porque se você não tem, não faça essa... Não se coloque nessa posição. E você vai entender o quanto você precisa se cuidar. A responsabilidade pela cura é sua. Deus vai te dar as ferramentas, vai te direcionar, Deus vai te fortalecer, vai te encher de fé. Ele é o Deus que só vai agir no impossível, porque aquilo que você dá conta de fazer, Deus não vai interferir, mas Ele vai te direcionar. Ele vai te conduzir. Amém, igreja? Olha que lindo, que surpresa maravilhosa que vocês tiveram aqui. A responsabilidade é sua. Se cure, se trate, resolva-se. Vamos orar? Ore por você, pela sua vida, pela sua história. Pai, em nome de Jesus, nós hoje tomamos consciência de tanta coisa que ainda tem que ser moldada, transformada, curada em nós. Ajuda-nos, Senhor, nisso. É uma tarefa difícil. A maioria de nós não sabe nem por onde começar, mas confiamos que o Senhor há de nos direcionar e nós seremos curados para a honra e glória do nome do Senhor. Trata nossas emoções, nossos afetos definitivamente, ó Deus, para que possamos ter simplesmente a coisa mais satisfatória dessa vida, que são relacionamentos saudáveis, relacionamentos de paz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.